capítulo de número 8, versos 31 e 32. Vou ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo está fazendo uma pergunta. E uma pergunta a respeito de certas coisas. Vou ler de novo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente, graciosamente, com ele, com o filho, todas as coisas? Então vamos àquela pergunta que eu preciso fazer sempre. Você poderia perguntar, mas pastor, por que o senhor pergunta sempre isso? Sabe, meus irmãos, a igreja não é só este povo que está reunido aqui conosco hoje, essas quatro paredes. Nós temos centenas de pessoas que nos seguem pela internet, pessoas que estão saindo agora do jugo da lei e entrando no Evangelho da Graça de Deus. Então é aquele bebezinho que está começando agora, eles precisam entender essas coisas. Você aqui vai ter paciência em ouvir a mesma pergunta e ouvir a mesma resposta. Mas por que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos? Porque a carta de Paulo aos Romanos nos ensina o que é Evangelho. Entende? Nós somos acostumados assim, vem para a igreja que seus problemas vão se resolver. Vem para a igreja, você está sem trabalho, vão passar um óleo na tua carteira de trabalho para você ter trabalho. Está com um problema familiar, vem para a igreja que vai resolver o seu problema familiar. Uma série de promessas que não é o Evangelho. Então a pessoa vai em busca de soluções de problemas para a igreja. Ainda se chegasse lá, elas ouvissem a respeito do Evangelho da Graça de Deus, elas não vão ouvir. Elas vão ser levadas a fazer votos, sacrifício, campanha, passar óleo nas coisas, sobe no monte, desce do monte, vão aprisionar a mente delas no monte de jugo da lei, e às vezes a pessoa está ali há 20 anos e não entendeu aquilo que é Evangelho, não entendeu nada da graça de Deus, não entendeu nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o Evangelho é eu entender que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem, a raça humana toda foi estragada, está pervertida. Entender porque existe o sofrimento da raça humana, porque o nosso país está assim, porque o mundo está assim, porque existem tantas doenças, uma que vem atrás da outra. Entender que todo o nosso sistema virou um sistema debaixo de corrupção, estragado, o ser humano é estragado, está debaixo de condenação. Entender por que Cristo veio ao mundo. Cristo não veio ao mundo para dar trabalho para alguém, se bem que precisamos trabalhar. Cristo não veio ao mundo para resolver um problema conjugal, ele não morreu na cruz só por isso. A palavra de Deus diz que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então precisa entender por que Cristo veio, morreu na cruz, porque um dia Deus se transformou num homem, assumiu uma natureza humana e veio morrer na cruz para me salvar de quê? E quais os benefícios da morte dele na cruz por cada um de nós? Entender a graça de Deus, a nova aliança. Se eu não entender essas coisas básicas e simples, eu não entendo o Evangelho. Eu vou ser uma pessoa que estou dentro da igreja cega para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos, aqui mesmo onde nós estamos. Abra lá a Bíblia, Romanos 1. Verso 16 e 17. Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Quando é que Paulo está falando isso? Paulo está cercado de oposição. Os judeus estão dizendo que ele quer acabar com a lei, acabar com a religião judaica. Os judeus estão dizendo que Paulo é um traidor, que está pregando heresia, estão tentando matá-lo várias vezes.
Estão dizendo, olha, esse Paulo aí está nos acusando, dizendo que a lei de Moisés acabou na cruz. Então Paulo está sozinho, cercado por uma grande oposição, correndo risco de vida, numa oposição dos judeus contra ele, dizendo que ele é um mentiroso, ele é um traidor, ele quer acabar com a religião judaica. Então, no meio de toda essa diversidade, Paulo fala, eu não me envergonho disso que eu tenho pregado, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele fala, a única coisa que tem poder para salvar uma pessoa é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então, que poder é esse? Esse poder ele vem através de um conhecimento. Conforme eu vou entendendo o que é o Evangelho, esse poder vem se manifestar na minha vida através de um conhecimento. Então, o Evangelho é um conhecimento profundo do que Jesus Cristo fez na cruz, do que aconteceu lá por mim, dos benefícios que me foram dados gratuitamente. O Evangelho é um conhecimento que traz um poder para a minha vida. E esse poder é direcionado aqui à salvação de todo aquele que acredita. É no Evangelho que eu descubro que eu sou salvo. É no Evangelho que eu descubro que eu fui liberto do poder das trevas. É no Evangelho que eu descubro que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. É no Evangelho que eu descubro que o próprio Deus me comprou com o sangue de Cristo na cruz. Então é um conhecimento, e quando esse conhecimento começa a me iluminar, eu sou liberto de todas as coisas. Está bem claro isso, meu irmão querido, você que nos assiste pela internet, está bem claro isso na tua mente, no teu coração? Então o Evangelho é o que aconteceu na cruz. Eu vou descobrir tudo o que foi feito por mim. O que já foi feito. Eu fui inserido nessas verdades daquilo que aconteceu na cruz e sou salvo. Eu descubro que nunca vou perder a salvação para sempre. É através do conhecimento do Evangelho. Então Paulo faz essa pergunta em Romanos, onde nós estamos. Romanos 8, 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que Paulo tem em mente quando Paulo está perguntando? O que eu vou dizer à vista dessas coisas? Então, quais coisas Paulo está perguntando? E se você olhar desde Romanos capítulo 1 em diante, nós vamos ver que Paulo vai explicar sobre a justificação, a redenção, a reconciliação, o selo do Espírito Santo. Paulo tem em mente, quando ele pergunta quais são essas coisas, ele tem em mente tudo isso que aconteceu. Depois que ele pergunta, ele sabe tudo que ele explicou até este capítulo de Romanos 8. Então ele vai dizer, olha, tudo isso Deus já fez por nós. Tudo isso já se completou. Então, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então quero trazer hoje para você uma dessas coisas que Paulo está perguntando. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, que força vai se levantar? Quem vai se levantar contra nós? Se Deus fez tudo isso por nós e nos deu gratuitamente, Ele é por nós, Ele fez tudo, eu não tive participação em nada. Então, quem será contra nós? O que vai se levantar para subjugar um verdadeiro crente no Evangelho? Que força vai se levantar para escravizar um crente que já foi liberto do império das trevas? Quem que vai se levantar com força para desfazer aquilo que Deus já fez por mim e é a meu favor? Quem será contra nós? Não existe nenhuma força, nada que pode ser contra aqueles que realmente creem no Evangelho da graça de Deus e foram salvos. Então eu vou falar uma dessas coisas que é o pilar deste Evangelho explícito, expresso naquilo que Romanos nos mostra. Então vamos lá, uma dessas coisas. Vamos lá para Romanos capítulo de número 3.
Romanos capítulo número 3, nós vamos ver uma coisa aqui no verso de número 24, e vamos falar isso hoje, que é um dos pilares do Evangelho da Graça de Deus. Verso 24. Sendo justificados, preste muita atenção nisso, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? É uma daquelas coisas que ele perguntou. Que direi à vista destas coisas? Então ele está dizendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante uma segunda coisa. A redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então vamos explicar sobre a justificação. Você pode me dar uma aula sobre isso. Mas vamos falar, porque esta é uma das coisas que Paulo diz. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que é ser justificado? O que é essa justificação que é um dos pilares do Evangelho da Graça de Deus? Então vamos àquela ilustração simples que eu já dei 1000 vezes aqui. Uma pessoa deve R$1 milhão. Ela não tem com que pagar. Ela tem uma dívida, ela está condenada debaixo de uma dívida. Ela não tem com que pagar, não tem recurso. Para ela é impossível pagar esse R$1 milhão. Sobre ela pesa uma sentença. Está condenado. E essa sentença vai jogá-la numa cadeia, ela vai apodrecer lá e vai morrer lá. Porque ela não tem condições de pagar essa dívida. Está entendendo isso aí? É simples. Então ela não tem forças para pagar. Ela não tem recursos para pagar. Ela está diante de uma situação que ela não tem condições de fazer nada por si mesma e se libertar. Ela é incapaz de fazer alguma coisa para se libertar da dívida. E sobre ela tem uma sentença: você está condenado, você deve, você vai ser preso e vai morrer lá. É a penalidade por sua dívida. Aí uma pessoa que tem condições de pagar, que tem esse R$1 milhão, para você entender, ela fica sabendo da situação dessa pessoa, então ela vai lá para o credor, para quem o verdadeiro devedor deve R$1 milhão. Quanto é que ele deve? Olha, isso é a coisa mais linda do Evangelho da Graça de Deus. E o credor fala: olha, ela me deve R$1 milhão e não tem com que pagar. Ela vai apodrecer na cadeia e vai morrer, pesa sobre ela essa sentença. Aí esta pessoa que pode pagar, ela vai lá, assume o lugar do devedor, toma o lugar dele. Quanto é que deve? R$1 milhão. Ela pega R$1 milhão, ela não deve nada, ela não tem nada a ver com a dívida daquela pessoa. Mas ela assume o lugar da pessoa, vai lá, pega R$1 milhão que ela tem, paga, pega a nota promissória, tudo aquilo que era a sentença que pesava sobre aquela pessoa. Ela quita esse R$1 milhão, quita a dívida dela, rasga todas as provas que a condenavam, e o crédito, o benefício, vai em favor do verdadeiro devedor. Alguém que não tinha nada a ver com isso, com a dívida daquela pessoa, assume o lugar dela, quita a dívida dela, pega o escrito de dívida, rasga, põe um fim em tudo, e o benefício vai para o verdadeiro devedor, e esse verdadeiro devedor, ele é liberto, ele sai da condenação. Não pesa mais nenhuma sentença sobre ele, não pesa mais a culpa sobre ele. Ele recebeu o benefício, está livre e salvo da dívida para sempre. Estão entendendo? Então foi isso que Jesus Cristo fez. Pelo amor de Deus, ouça isso. Nós éramos os devedores, pesava sobre nós a condenação eterna. Nós nascemos nesse mundo mortos nos delitos e pecados por causa de Adão. Quando nós nascemos como crianças aqui, nós não sabíamos de nada. Mas nós já nascemos mortos, condenados, ausentes, alheios à vida de Deus. Nascemos estragados, devedores. Então Cristo, ele vem ao mundo, ele vai assumir o nosso lugar. Nós é que devemos.
Ele não deve nada, ele nasceu sem pecado, ele nasceu perfeito, ele não deve nada, ele nunca pecou. Mas ele vai assumir o nosso lugar, ele vai nos substituir. É a doutrina da substituição. Nós que devíamos, Cristo nos substituiu, então ele vai para o credor. Quanto é que eles devem? Devem a vida. Então Cristo, ele tem condições de pagar isso por mim e por você. Então ele assume o lugar do homem perdido. E ele vai para a cruz, é ali que está a dívida. Então quando ele vai morrer na cruz, ele vai quitar toda a dívida do pecador. Quando é que nós vamos entender e acreditar nisso? Quando ele vai para a cruz, tudo que pesava sobre nós, as maldições, o domínio que o diabo tinha na nossa vida, a lei nos acusando o tempo todo, o escrito de dívida apontando, você está condenado, você está sob juízo. Cristo vai para a cruz, toma sobre ele toda a nossa dívida, ele vai pagar no nosso lugar tudo que nós devíamos. E ali na cruz, quando ele morre, ele quita tudo que nós devíamos, tira de sobre nós a sentença, a condenação, tudo que pesava sobre nós, e nos dá gratuitamente o benefício do que ele fez na cruz por cada um de nós. E a partir daquele momento que nós cremos nele, se cumpre essas verdades na nossa vida. Então, não pesa mais nada sobre nós. A dívida foi paga, as maldições que estavam sobre a nossa vida foram pagas. O domínio que o diabo tinha por causa do pecado acabou e o diabo foi aniquilado na cruz. Tudo que era contra nós, que nos condenava, e nós não tínhamos condições de resolver o problema, caiu sobre ele na cruz e ele nos justificou. O que é que ele fez por nós? Nos justificou. A partir de agora, que eu creio nele, se cumpriu isso na minha vida, eu estou limpo diante de Deus. O meu pecado foi pago por toda a minha existência aqui na terra. Presta atenção. Dificilmente você vai ouvir isso nas pregações de televisão. Não vai ouvir. Então Cristo pagou por mim na cruz a minha dívida por toda a minha existência aqui na terra. Enquanto você estiver vivo aqui, está pago pelo teu pecado. Até o último, enquanto você tiver, você vai dar o último suspiro aqui nessa terra. Está pago. A tua dívida está paga. Ele te pagou. Ele pagou na cruz por toda a sua existência. E cancelou o escrito da dívida na cruz. Não tem nada mais. Ele está dizendo, o que eu vou dizer à vista destas coisas? Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas? Uma delas que Paulo afirma ali é justamente isso que eu estou te explicando. A tua justificação. Então você poderia perguntar, pastor, quer dizer que mesmo eu sendo defeituoso, estou preso num corpo de carne, falho muito e não consigo não falhar. Eu não estou mais debaixo de condenação, não. Por quê? Porque na cruz ele pagou por toda a tua existência aqui na terra. Você aceita isso que eu estou te dizendo? Olha como é grande o que ele fez na cruz. Olha como é gigantesco. Ele me justificou, me tornou sem culpa diante de Deus. Então Deus olha para mim agora e não me vê mais culpado. Ele sabe que Cristo quitou a minha dívida e pagou por toda a minha existência na cruz. Deus não pode me condenar agora porque eu falhei. Porque Cristo pagou por tudo. Deus não pode ir antes da cruz pegar a minha dívida, trazê-la de volta para me condenar. Por quê? Porque Cristo quitou tudo isso na cruz. Por toda a minha existência aqui na terra. Então está tudo pago. Deus não pode pegar uma dívida que foi paga definitivamente na cruz e trazer para mim para poder me condenar agora. Por quê? Porque Cristo pagou tudo. Você deve lá R$500 no banco, você vai lá, paga, o banco pode te cobrar de novo? Não pode mais, você quitou a dívida. A dívida paga não existe mais, ela existiu, mas não existe mais. Então, é isso que Paulo está dizendo. O que eu vou dizer à vista dessas coisas tão grandes? E ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você consegue
Você consegue andar sem peso, ser um crente livre, um crente cheio de paz, ter alegria mesmo no meio de todos os problemas, entendendo que nunca mais vai pesar a condenação sobre você, que o pagamento que foi feito por Jesus é uma coisa tão extraordinária que pagou por o resto da tua vida aqui na terra. Por isso que Romanos 1 fala: agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Fomos justificados. Então eu estou limpo diante de Deus. De vez em quando eu olho para mim e falo: mas Deus, eu ainda perco a paciência, eu ainda me irrito, eu ainda faço, de vez em quando eu falo coisas que eu não deveria falar, de vez em quando eu julgo as pessoas, de vez em quando eu olho para alguém, condeno a pessoa só com o olhar. Como é terrível assim. Mas mesmo fazendo tudo isso, está tudo pago até o fim da minha existência aqui na terra. Eu fui justificado. Isso é grande demais. Então, vamos ali para Colossenses, um texto que você sabe bem, Colossenses capítulo 2. E vamos ler o que Paulo está explicando justamente isso no capítulo 2. Olha lá, isso aqui é verdade, só Paulo enxergou isso. Só Paulo pôde escrever sobre isso. Pedro não entendeu nada disso, João, Tiago, Judas, não entenderam. Mateus nunca entendeu nada disso. São pessoas de Deus que escreveram a Bíblia, sim, mas eles não entenderam isso, só Paulo que entendeu. Olha lá. Verso 14 de Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Que escrito de dívida era essa? É a lei. Que escrito de dívida que nos condenava, que cobrava, que nos mantinha debaixo de condenação, que nos aprisionava e nos condenava, e nos mostrava como devedores e condenados. É a lei, as ordenanças da lei. Então, quando Cristo vai para a cruz, tudo aquilo que nos condenava, que nos acusava, que trazia as maldições, que trazia os castigos sobre cada um de nós, o escrito de dívida, a dívida era um acusador dizendo: olha, você é um pecador, você é mentiroso, você está debaixo de condenação, você deve, você está perdido, você está condenado. Tudo que a lei acusava, Cristo cravou na cruz. Tudo aquilo que a lei dizia nos era prejudicial, nos condenava, nos punha debaixo de condenação. Então ele diz, vou ler de novo, o escrito, tendo cancelado, o escrito de dívida era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Cravou na cruz. Então quando Cristo está ali na cruz, Ele é castigado pelo meu pecado. Tudo que eu devia caiu sobre Ele. Foi cravado na cruz. E foi desfeito na cruz. Entende isso ou não? Volta lá para Romanos. Você acredita que você não deve nada? Né? Agora, vamos lá. Romanos capítulo 10. Nós vamos chegar mais para frente em Romanos 10. Onde Paulo fala uma coisa extraordinária no verso 4. Que Cristo pôs um fim ao escrito de dívida, pôs um fim a toda acusação. Romanos capítulo 10, verso 4, olha o que ele diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim de todo aquele sistema de acusação que era a lei, o fim de toda a velha aliança, de tudo aquilo que apontava, condenava, cobrava, te trazia peso na consciência. O fim da lei é Cristo. Na cruz ele põe um fim às ordenanças. O fim da velha aliança acabou na cruz. De onde vem a acusação? De onde vem a cobrança? De onde vem a condenação? Vem da velha aliança, da lei. Mas na cruz, Cristo cancelou, desfez tudo aquilo que a lei
nos condenava. Então, olha como é grande esse verso 4 que Paulo está dizendo, o fim de todo aquele sistema judaico. Presta atenção, meus irmãos. O fim do Velho Testamento, de toda aquelas festas, aquelas leis, aqueles rituais, aqueles sacerdotes, aqueles sacrifícios, aqueles jejum, tudo aquilo que é judaísmo, porque você entende que o Velho Testamento é judaísmo. A igreja não existia no Velho Testamento. O que existia no Velho Testamento é o povo de Israel, a lei dada para esse povo, as festas judaicas, as proibições, os alimentos que não podiam comer, é judaísmo, não é Novo Testamento, não é nova aliança. Velho Testamento é Velho Testamento, é lei, acabou tudo isso na cruz. Então hoje, Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os rituais do Velho Testamento, acabou as festas judaicas, aqueles símbolos dos judeus, castiçais, todos aqueles símbolos da velha aliança, tudo aquilo acabou na cruz. A acusação trazida pela lei sobre nós acabou na cruz. Tudo aquilo acabou na cruz. E nós fomos o quê? Justificados. Então, quando Deus olha para mim e para você, você tem que ter essa visão da nova aliança. Só Paulo viu isso. Ele te vê limpo, perdoado, justificado, sem culpa, sem condenação. Totalmente justificado diante dele. E essa justificação jamais vai acabar. Agora você poderia perguntar, pastor, quer dizer que eu não tenho parte nisso? Eu não tenho parte, eu não tenho que me esforçar um pouquinho para alcançar isso. Eu não tenho que pagar um preço, eu não tenho que fazer jejum. Eu não tenho que subir no monte, desce no monte. Eu não tenho, quer dizer que tudo isso são obras inúteis, religiosas? São, porque nada disso tem poder de me justificar. O homem não é justificado por coisas que ele faz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus, nós vemos lá, Romanos 3, 24. Então vamos lá, Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo número 2, Paulo está explicando justamente isso. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus e se ausentou. Depois vieram lá o pessoal da lei, os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento. E disseram para os Gálatas, olha, isso que Paulo prega, que Cristo já fez tudo na cruz, não é suficiente. Vocês têm que se voltar para a velha aliança, guardar sábado, se circuncidar, guardar as festas judaicas. E os Gálatas, eles foram contaminados, voltando para a lei, para aquilo que já acabou na cruz. E Paulo vai escrever esta carta explicando justamente isso. E no verso 16 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo fala assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está explicando? Que o homem não é justificado por qualquer coisa que ele venha fazer, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Então ele pode ficar no Velho Testamento fazendo toda aquela parafernália de coisas lá, isso aí não vai justificá-lo, não vai tirar a culpa sobre ele. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê essa condição de justificação diante de Deus. Então elabora em grande erro, não leve a mal que eu repita isso sempre. A pessoa fala que é igreja, que crê em Jesus Cristo e volta-se para o Velho Testamento, e fica preso no judaísmo ali, pregando e criando doutrinas que já acabou na cruz, ela vai viver debaixo de um cativeiro, ela vai viver debaixo de escravidão, ela vai viver debaixo de maldição, porque ela está rejeitando a graça de Deus e tentando alcançar a justificação por esforço próprio, baseado na velha aliança. Então quem vive ainda debaixo da velha aliança está debaixo de maldição, está debaixo de cativeiro e não entende, tem um véu posto no coração dele, ele não entende que tudo aquilo acabou na cruz, ele não entende o evangelho da graça de Deus.
Por isso que você fala da graça de Deus, as pessoas, elas não compreendem. Elas estão com a mente embotada, aí você vai ver, elas vivem pregando o Velho Testamento o tempo todo. Elas estão presas na mentalidade judaica, não passaram ainda pela cruz. Então Paulo explica, sabendo, nós temos que saber, contudo que o homem não é justificado por obras da lei, ele é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, olha lá, ninguém será justificado. Você entendeu? Não há nada que o homem possa fazer para receber essa justificação, a não ser a fé em Jesus Cristo. Vamos um pouquinho mais para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 30 e 31. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Olha lá. Mas vós sois dele. De quem nós somos? Nós somos de Deus, nós somos de Jesus, comprados pelo seu sangue. Mas vós sois dele. Você entende isso ou não? Você entende? Marca aqui, 1 Coríntios. Volta ali para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Isso são verdades da graça de Deus indestrutíveis. Então, Atos capítulo 20. Vamos ler o verso 28. Esse capítulo 20, Paulo está se despedindo da igreja dos Efésios. Ele vai voltar para Jerusalém, vai ser preso lá e vai sofrer muito. Então ele está se despedindo e aqui ele está dando um conselho para os bispos, os pastores, que iriam ficar lá pastoreando a igreja dos Efésios. Então, verso 28 de Atos 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora presta atenção. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos continuar. Eu sei que depois da minha partida, olha, Paulo sabe o que vai acontecer com a igreja. Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo chega e fala para os presbíteros e bispos, olha, você atente por você e por todo o rebanho de Deus, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós fomos comprados. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E este é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Deus nos comprou para Ele, através desse sangue. A tua vida foi paga por aquilo que Cristo fez na cruz, pelo sangue derramado. Então nós somos de Deus. Você entende isso? Nós não estamos perdidos, nós não estamos largados, nós não estamos correndo risco de perder salvação. Nós não podemos ser tocados por diabo, por macumba, por feitiço, por superstição. Quando é que vamos acreditar nisso? Porque nós fomos comprados pelo sangue da cruz. Fomos ou não fomos? Nós somos de Deus para sempre. E ninguém nos arrebatará das mãos de Deus. Não tem nada. Por isso não fique preocupado com o Apocalipse, com as coisas do tempo do fim. Tem um monte de crente atormentado, com medo de um monte de coisa. Toda hora liga para mim. Pastor, você não prega sobre Apocalipse? Eu falo, o que me interessa? Você já é salvo? Se você é salvo, Deus vai te guardar, vai te arrebatar, vai te libertar. Você não tem que ter medo das coisas do fim. Você é um salvo.
E aquele que te comprou não vai te deixar na mão. Pouco importa se a igreja vai passar pela tribulação, vai ser tirada da terra antes ou na metade. O que importa é que eu não estarei lá, eu estarei com Deus para sempre. Porque eu preciso conhecer o Evangelho. A pessoa não conhece o Evangelho, está preocupado com o tempo do fim. Não conhece nada da graça de Deus, está preocupado, ai meu Deus, e o dragão, e a besta que emerge do mar, e vem um monte de loucos que não conseguem interpretar Apocalipse, porque até hoje ninguém interpretou 100% Apocalipse, são tudo incógnitas, e ficam criando na cabeça das pessoas um monte de medo, um monte de paranoia, um monte de pavor, de desespero, e as pessoas não conhecem nem o que é o Evangelho. A minha santidade, Cristo é a minha redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? No Senhor. Então, o que é se gloriar no Senhor? Senhor, eu me glorio em Ti. Eu sou salvo, eu sou justificado, liberto do império das trevas, comprado pelo sangue, redimido, reconciliado, sou teu para sempre, sou teu herdeiro. Eu me glorio em Deus, eu me alegro em Deus, eu não estou triste, eu não estou oprimido porque me faltam alguns reais. Não, eu me alegro em Deus, eu conheço o Evangelho da graça de Deus, eu sei que sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu me glorio em Deus, Deus é a minha alegria, é a minha glória. Se tem uma riqueza que eu possuo, é essa verdade do Evangelho da graça de Deus no meu coração, na nossa vida, dia e noite, noite e dia. Então Cristo se tornou a minha justiça, a minha justificação ali na cruz. Vamos em frente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, você está na primeira, né? Vamos ler o capítulo 5, vai para a segunda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, no verso 21. Mas vamos ler agora aqui o 18 até o 21. Olha que coisa linda o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, ela que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O que Paulo está dizendo? Que a obra de Cristo nos reconciliou com Deus, nós estamos ligadinhos em Deus, reconciliados. Entre nós e Deus não existe mais a condenação, não existe mais a culpa, não existe mais parede de separação. Você consegue acreditar nisso? Pastor, quer dizer que... Mas eu leio lá, na Velha Aliança, que diz assim, o salmista dizia, os teus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sim, lá na Velha Aliança. Mas os meus pecados na Nova Aliança foram removidos e pagos na cruz. É diferente, a Nova Aliança não tem mais essa frase, porque Cristo levou os pecados na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Os meus pecados todos foram pagos para o resto da minha vida. Então, entre eu e Deus, eu estou reconciliado com Deus, não há mais inimizade, não há mais culpa, não há mais parede de separação. Eu não vou orar assim, ó Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Não, eu vivo na presença de Deus, eu não entro, eu vivo na presença de Deus. Não tem mais parede de separação. Deus não está com cara feia me cobrando alguma coisa, não tem mais nenhuma mancha entre eu e Deus, porque foi tudo removido na cruz, e Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então eu estou juntinho, né? Imagine aquela imagem assim da mãe com a criança recém-nascida, pega aquele bebezinho no colo, põe o peito para dar mamazinho para ele, abraça ali juntinho, né?
Nós estamos assim abraçados, grudados em Deus. Será que nós vamos acreditar nisso? É como se Deus estivesse assim, nós ali no colinho dele, bem aconchegante, reconciliados. É indestrutível a reconciliação. Agora, como tudo isso se tornou possível? Aí no verso 21 ele fala, olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo nunca pecou, ele foi feito pecado na cruz por nós. Para quê? Para que nós que cremos, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus, justificados. Essa é a justiça de Deus. Presta atenção. Eu não tive a oportunidade que Adão teve, eu estou me alongando um pouquinho, tenho paciência. Eu não tive a oportunidade de estar diante do fruto do conhecimento do bem e do mal e escolher comer ou não comer. Eu não tive isso. Você teve isso? Não. Eu não tive lá, olha, aqui está o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus, eu não vou comer. Eu não tive essa opção. Foi Adão que comeu por mim, ele que desobedeceu. E eu vim nascer séculos e séculos depois. E sou culpado pelo que ele fez? O que ele fez me estragou. Mas a culpa era dele, não foi eu que pequei lá. Por que Deus vai me condenar que se eu não tive? Eu já nasci assim. Então qual é a justiça de Deus? É que Cristo vem para pagar o preço do pecado de Adão, me libertar daquilo que ele fez e me tornar justo diante dele. Ele veio me justificar. É como se ele dissesse, olha, Valdir, você recebeu o efeito do pecado de Adão, mas não foi você que estava lá diante do fruto e desobedeceu. Você nasceu estragado porque ele fez isso. Agora eu vim aqui, Jesus Cristo dizendo, para você entender, vou pagar pelo que ele fez e vou te dar a minha justiça, me justificar sem a culpa dele. É isso que ele fez por mim na cruz do Calvário. Está bem claro isso na tua mente? Então não tem mais obstáculo entre eu e Deus. Não tem mais penitência para pagar. Que ficar sem comer para derrubar barreira, fazer campanha para abrir porta, fazer campanha para derrubar muralha. Está na cabeça das pessoas. Isso eles não entendem que entre nós e Deus não existe barreira, não existe muralha, não tem poder do diabo, não tem nada entre nós e Deus. Nós temos um caminho livre para Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Nós somos a justiça de Deus, que Cristo trouxe para nós na cruz do Calvário. Você aceita isso? Tudo isso foi feito na cruz. Agora, para mim não alongar muito, vamos lá, Filipenses capítulo de número 3. Paulo explica isso. Filipenses capítulo de número 3. Nós vamos ler ali a partir do verso 4. Vamos ler a partir do verso 1, vamos fazer uma boa leitura. Filipenses 3:1, olha lá. Quanto ao mais, irmãos meus, todos acharam? Então acompanha aí, ó. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, o que Paulo está dizendo? Ele escrevia as mesmas coisas, ele repetia as coisas que ele ensinava, repetia. O evangelho ele é aprendido pela repetição, muitas vezes a mesma coisa, até que entra na nossa mente, entra nas nossas entranhas e nunca mais a gente esquece da verdade. Então Paulo está dizendo, olha, não me desgosta, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Agora ele fala aqui, ó, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão? Esses que querem viver debaixo da lei, esses que querem viver debaixo da velha aliança, esses que ficam escravizando o povo com a lei de Moisés. Essa é a falsa circuncisão. Esses que são os maus obreiros, que é a falsa circuncisão. Olha que Paulo fala aqui, ó. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar que ele tinha muitas vantagens religiosas, que o favoreceriam muito, mas que tudo isso não servia a nada comparado com a justificação que vem da cruz. Aí ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele era religioso, ele era judeu, ele era circuncidado, ele era fariseu, ele tinha muitas obras e muitas vantagens na sua religião. Mas quando ele conheceu a graça de Cristo e conheceu Cristo, ele teve que perder todas essas coisas, abrir mão de tudo. Ele descobriu que toda a religiosidade dele não prestava para nada, era um lixo, era um engano, nunca traria a justificação que viria através da cruz. Então ele diz, olha lá, mas o que para mim era lucro, no verso 7, isto considerei perda por causa de Cristo. Então o que Paulo teve que fazer? Quando ele entendeu a justificação, a graça de Deus, ele teve que perder toda a sua religiosidade, abrir mão de toda a religiosidade, nada mais daquilo do judaísmo que ele praticava e tinha vantagem, era útil diante daquilo que ele havia descoberto em Cristo. Ele viu que tudo aquilo não podia justificá-lo, não servia para nada, se tornou lixo, esterco. Olha o que ele diz: sim, deveras, verso 8. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução, como esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, quando Paulo entendeu a graça de Deus, a justificação, tudo que foi feito na cruz, e ele olhou para o religioso que ele era, para a tradição da sua religião, as vantagens que ele tinha na religião, né? Ele era considerado na sua religião, tudo aquilo era muito vantajoso para ele. Mas por causa da graça de Deus, ele teve que abrir mão de tudo aquilo e considerar aquilo como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que nada que viesse da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. Mesma coisa nós tivemos que abrir mão de um monte de religiosidade evangélica, de um monte de tradição, de costumes, de campanha, votos, sacrifício, oprimir as pessoas, obrigando ela a dar dízimo, né? Jejum para isso, jejum para aquilo, sobe monte, desce monte, isso que as igrejas da mídia apresentam aí, tudo isso é esterco, tudo isso é lixo. Quem entendeu o evangelho da graça de Deus e a justificação, abre mão de tudo para poder ganhar a Cristo e não ser achado tendo justiça própria que procede das falsas obras e procede da lei. Você está entendendo porque Paulo está dizendo o que nós vamos dizer à vista dessas coisas, tudo que Deus fez? Olha, a prova é que Deus é por nós e ninguém será contra nós, é tudo isso que já foi feito na cruz. Que diremos à vista dessas coisas? Vamos lá, vamos terminar onde começamos. Romanos 8. Romanos capítulo de número 8. Verso 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo isso que nós temos falado é o que Paulo explicou, até Romanos 8. Aí ele mostra, se Deus é por nós, Deus já fez tudo por nós, quem será contra nós? Quem que vai se levantar? Que força vai se levantar? Que homem, que religião, que demônio, que seja lá o que for, o que vai se levantar para ser contra nós? Não tem nenhum poder, não tem macumba, não tem nada que se levante contra nós e prevaleça. Eu falo macumba porque tem um monte de gente que só vive nessas igrejas, só fala de diabo. Eles pregam só diabo lá.
Mantém todo mundo debaixo de medo, não pregam graça de Deus. O que vai se levantar contra nós, justificados para nos condenar, para se opor, para tirar de nós aquilo que Deus nos deu gratuitamente? Não tem nada que possa destruir o que foi feito por nós. Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós? Antigamente a gente só repetia isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não entendia nada no que estava antes dessa expressão de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que vai ser contra nós? Nada. Então não tenha medo de nada, não tenha receio de nada, não seja supersticioso em nada. A superstição é uma das coisas mais difíceis de sair da nossa carne. A gente crê no Evangelho da Graça, recebeu Jesus, estamos há anos na igreja, e ainda a carne tem umas superstições do passado, de macumba, de diabo, de medo. Elimina essas superstições da carne. Superstições para nós não têm poder nenhum. Quem vai se levantar contra nós? Não tem uma força, você pode acreditar nisso. Vai se levantar contra nós e nos subjugar. Aí ele fala no verso 32. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Nós vamos falar isso na semana que vem. Porventura não nos dará de graça com o filho? Vai dar o que de graça? Todas as coisas. Verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que fez tudo isso por nós. Você recebe a palavra de hoje? Então, fala assim: graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos terminar. É uma alegria ter você aqui, nesse domingo de manhã. Estamos na fé, né? Caminhando com muita paciência, com muita perseverança. Põe a mão no coração, se assim você desejar, e vamos orar. Pai querido, a Tua palavra, ela é a verdade. E ela destrói todo e qualquer engano, toda qualquer mentira religiosa. Que essa palavra tenha um grande efeito na mente e no coração de todos os que aqui estão e daqueles irmãos queridos que nos assistirão pela internet. Nós somos pessoas abençoadas, nós não estamos com medo das coisas, não estamos inseguros, nós estamos seguros e não deixamos a fé de lado. Muitos deixaram a fé de lado, Senhor. Parece que perderam a fé, mas nós não perdemos a fé, estamos na fé, corajosos, perseverantes, acreditando que o melhor está por vir, Senhor. Declaro a bênção sobre todas essas pessoas, sobre os que estão no YouTube, sobre todos. Vamos ter uma semana de alegria, de saúde, de paz, e de coragem e de fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém.